Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício Martins da Visp e hoje eu vou ajudar a sua empresa a crescer mais e mais rápido e de uma forma melhor, mais econômica, mais eficiente. Hoje a gente vai falar de growth. E se tu não conhece esse termo ainda, provavelmente a tua empresa não está tão grande quanto poderia por causa disso. Basicamente, growth a gente pode resumir em três pilares, né? A gente adquirir clientes, a gente reter clientes e a gente monetizar esses clientes. Esses são os três pilares que vão nortear tudo no crescimento do negócio. Quando a gente olha para aquisição, tem um indicador-chave aqui, evidentemente, o custo de aquisição do cliente, que é o CAC. Aqui eu faço uma acepção bastante importante, tá? Quando no mercado, de maneira genérica, vocês ouvirem falar CAC, o pessoal está falando o gasto total de vendas, ou seja, marketing, comercial, comissionamentos, etc. Tudo o que tu gasta para vender, né? A grosso modo, agrupando o teu marketing junto com o teu comercial e descobrindo quanto que isso custa, dividindo contra as novas vendas, contra os novos clientes. Member get member é o MGM que está escrito ali, tá? Então, a grosso modo, quando o mercado geral, empresas de marketing falam de CAC, estão falando disso. Meu gasto total com vendas, comercial, marketing, dividido pelas novas vendas, novos clientes, novos contratos. Existe um passinho a mais que a gente pode pensar em modelos de negócio específicos para ter um CAC que faz mais sentido, né? Que no fim do dia é essa matemática que vai importar muito. Por exemplo, vamos falar de um provedor de internet. Eu costumo fazer esse CAC com 5 premissas, tá? Marketing e vendas é uma delas. Depois, esse provedor precisou construir uma rede para ativar um cliente, né? Toda uma infraestrutura na rua, e essa rede a gente pode metrificá-la em portas disponíveis. Então, quanto custou construir uma porta? Segundo, ou melhor, terceiro, né? Na ativação do cliente, eu vou colocar um equipamento dentro da casa dele. Via de regra, esse equipamento não é vendido, ele é colocado em comodato. Vender é exceção no mercado. Então, eu vou colocar o equipamento de comodato, ou ainda se eu vendesse, né, ainda é um custo, eu preciso fazer com que isso se pague, né? Então eu vou ter marketing e vendas atraindo cliente, eu vou construir uma infraestrutura, eu vou colocar um equipamento na casa do cliente, eu tenho parte da minha ativação que não é um investimento, ela é um custo mesmo de operação, é um material que eu nem recupero depois, né? Quando eu falo de uma ONU, de um roteador em comodato, eu posso buscar ele e usar em outro cliente se eu tenho churn. Mas cabo drop, conector, bucha, parafuso, miscelânea, suporte plástico, isso até pode, mas não se recupera, não é uma boa prática. Então eu tenho mais o custo de ativação. Aqui falando custo no sentido propriamente custo mesmo contábil, né? Então eu tenho várias tranches da rede aqui, né? Eu tenho que construir uma infraestrutura prévia, eu tenho que lançar um cabeamento do poste até a tua casa e botar conectores nisso, então eu tenho mais um custo, mais o equipamento. E eu tenho o OPEX de fazer tudo isso. Eu tenho a mão de obra de um técnico, eu tenho as horas dele, etc. Todos os encargos envolvidos, eu tenho o deslocamento de veículo. Então eu tenho um veículo que eu já comprei, mas aqui eu estou olhando só para rodagem, né? Então manutenção, gasolina, rastreamento, limpeza. Resumindo, as 5 premissas do CAC de provedor. Marketing e vendas, que é o CAC genérico de mercado. A infraestrutura, o custo de materiais de ativação, o equipamento que fica na casa do cliente e mais o OPEX, de deslocar um técnico e um veículo para instalar esse cliente. Em média no Brasil, um CAC costuma ficar em torno de R$1.000 para um provedor. Aí entra uma conta importante, né? Muita gente pensa assim, olha, se o meu custo de aquisição de cliente é 1.000, esse meu cliente vai entrar me pagando R$100, em 10 meses ele se paga. Via receita, sim, mas a receita ela vai pagar muita coisa antes de sobrar dinheiro para cobrir esse custo. Então eu posso pensar em indicadores, como a gente vai ver logo ali, como o LTR, o LTV, o LTP na última linha, porque me importa que o cliente se pague via lucro, né? Aí a gente está falando já de um LTP, então simplificando a conta. Se o meu cliente se paga em 10 meses via receita, mas a minha margem líquida é de 25%, esse cliente se paga em 40 meses, né? Mas aqui a gente fala de custo de aquisição. Dentro do
pilar de aquisição, a gente tem um indicador-chave que é o CAC. Quanto custa adquirir um cliente? Né? Então, para o teu modelo de negócio, se tem equipamento atrelado, se tem alguma coisa diferente de simplesmente vender, né, a gente pode pensar em um custo de aquisição customizado, que nem eu acabei de fazer aqui com o exemplo de provedor. Né? É uma empresa de alarme, de rastreamento. Eu coloco um equipamento lá no cliente, né? Eu dou um equipamento lá junto, ou vendo ele. Inclui isso no CAC. Né? Faz bastante sentido tu colocar isso na conta, porque para trazer um novo contrato para dentro da empresa, uma nova venda, eu vou ter que gastar esse equipamento. Né? Então, cabe ali um ajustezinho na premissa para customizar melhor para o teu negócio. Mas CAC, genericamente, no mercado, significa o gasto com marketing, vendas, né, comercial, dividido pelas novas aquisições, novos contratos, novos clientes. Então a gente pode olhar várias iniciativas dentro do CAC, né? Vários canais para explorar no marketing, vários canais para explorar no time comercial. O próprio cliente pode ser um canal de aquisição porque ele vai te indicar, então a gente tem Member Get Member. Adquirir esse cliente, já está na base. Aí a gente olha para a retenção. Né? E na retenção a gente vai ter dois indicadores fundamentais. O churn, que significa perda, e o LT, que é o tempo de vida. Tempo de vida na base para recorrência ou recompra, se a gente está falando de um varejo, por exemplo. Né? O churn, ele pode ser medido de duas formas. O logo churn, que é a quantia, ou simplesmente churn, e o revenue churn. O revenue, receita, né? Então a gente pode olhar o churn em receita. Porque eu posso ter no meu negócio uma característica de eu posso ter um cliente que me paga muito, um cliente que me paga pouco. Então, às vezes, o número sozinho do churn não importa tanto. Né? E o revenue churn, eu posso olhar uma métrica super importante chamada NRR, Net Revenue Retention. Então, imagina a seguinte situação, tá? Eu adquiri 10 clientes em janeiro e com esses clientes eu tenho uma receita de 1.000. Em fevereiro eu perdi um desses clientes, eu ainda tenho 9. Minha receita vai ter sido prejudicada. Como é que eu faço para ter a mesma receita com menos clientes? Eu preciso olhar para um indicador novo chamado NRR. Como é que eu vou fazer esses mesmos 9 clientes me pagarem o mesmo que 10 pagavam ou mais? Aí a gente tem N estratégias ali dentro que já estão mais ligadas à monetização, né? Então, dentro de churn, a gente tem que olhar para a quantia, quantos cancelamentos, quantos contratos, etc., quantos clientes, né? Porque tem uma métrica super importante para se diferir aqui. E essa é a diferença, a grosso modo, do ticket médio e do ARPU, tá? Uma das acepções. Então, se eu tenho um cliente que tem 2 contratos comigo, o ticket médio ele é calculado em cima de contratos. Então, se eu tenho 10.000 com esse cliente, esse é meu ARPU, né? Eu tenho um cliente que me paga 10.000, mas ele me paga 10.000 através de 2 contratos. Então, meu ticket médio é 5. Né? Então, são métricas diferentes com propósitos diferentes. Não confundam um com o outro para não tomar uma decisão errada. Quantia de churn, volume financeiro, né, desse churn, revenue churn. Na retenção, também a gente pode olhar para o LT, para o lifetime, como tempo de vida do cliente na base ou como indicador de recompra. Né? Quantas vezes o cliente compra de ti ao longo do tempo de vida útil dele? É super importante que a gente tenha recompra, que o cliente fique o maior tempo possível, né? Comprando de ti, pagando, etc. Adquirir o cliente, ele está comigo, agora eu preciso ganhar dinheiro. Né? Aí entra a monetização. Existem vários, um pouco mais, né, de pilares aqui dentro, e aqui está super simplificado, sempre dá para complicar um pouquinho mais, mas olhando para um cliente que eu já tenho, que ele já está retido comigo, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro com ele? Eu posso fazer um upsell, né? Eu posso pegar um produto que custa 10, que ele comprou um produto que custa 10, eu posso vender um produto que custa 14. Então, olha, quem sabe tu que está pagando 10 aqui não quer vir pagar 12 nesse produto melhor? Ou o cliente ia comprar um produto de 10 e tu oferece um produto de 12 porque encaixa melhor para ele, né? Então, fazer uma oferta acima, é vender acima, que significa upsell, né? Então, a gente pode pegar uma base de clientes que a gente já tem e vender produtos novos para ele, ou vender um produto mais caro na mesma linha de produtos, né? Então, vamos dizer, um pacote de serviços básico, mas tu vai oferecer um pacote de serviços médio ou um avançado. A gente pode fazer cross-sell, que são vender produtos sinérgicos que fazem sentido. Então, por exemplo, tu vai no McDonald's
e eles te perguntam, batata grande por mais R$1? Isso é um upsell. Tu vai no McDonald's comprar um sanduíche e eles te oferecem o combo, isso é um cross-sell, porque tu foi comprar um pão com carne dentro e saiu de lá com também uma batata e também um refrigerante. Claro que tem um motivo tributário para fazer isso, né? Porque cada item dentro desse combo é tributado de forma diferente. Então, quando o McDonald's te vende o sanduíche sozinho, ele paga muito mais imposto em cima do sanduíche, então a margem fica menor. Agora, se ele te vende o sanduíche, a batata e o refri, ele consegue distribuir melhor o quanto custou do combo ali dentro. Então, vamos dizer, o sanduíche sozinho custa 25, mas se tu olhar para o combo, eu consigo te vender o combo a 30. Então, por mais R$5 eu pego a batata e o refri, cada um custa R$2,50? Não. Na estruturação da precificação e da declaração desse produto, na nota, digamos assim, o sanduíche vai estar custando 10, o refri vai estar custando 10 e a batata vai estar custando 10. Tá? Então, isso reduz muito a carga tributária. Ticket médio e ARPU são duas métricas importantes que eu já acabei explicando elas ali na monetização. Então, eu posso olhar para aumentar o meu ticket médio, eu posso aumentar o meu ARPU, né? Eu posso ou fazer um cliente, um usuário, né? E ARPU significa receita média por usuário, usuário único, pessoa física, pessoa jurídica, né? Então, a gente tem o ARPU. Então, eu posso fazer um cliente gastar mais comigo, né? E eu posso fazer também o ticket médio ficar mais caro, qualificando melhor o meu produto, o meu serviço, subindo o preço, N estratégias ali dentro da gestão do ticket médio e do ARPU, né? Reajustar meu preço com a inflação, reajustar em cima de uma taxa arbitrada, assim, olha, mês que vem, ano que vem, eu vou subir o meu preço em 10%. E é isso, por exemplo, né? Aí a gente vai olhar para a rentabilidade e eu vou fazer uma explicação aqui um pouco mais longa, um pouco mais profunda do que o mercado fala sobre LTV. LTV para mim é um indicador que está no meio do caminho, tá? Porque antes dele eu tenho pelo menos 2 e depois dele eu também tenho pelo menos 2, tá? Quando a gente pensa adquirir um cliente, e usando o exemplo do provedor que eu já deixei claro ali para nós, né? Esse cliente me custou R$1.000. Eu vou reter ele ao longo de X meses, então ele vai ficar um tempo comigo. E ao longo do tempo que ele fica comigo, ele me paga um ticket. Ou se é um usuário com um contrato, o ticket médio e o ARPU são iguais, né? Se esse cliente me paga R$100 por mês e ele fica 24 meses comigo, por exemplo, né? Eu tenho um LTR, um Lifetime Revenue, uma receita de R$2.400. Legal, né? Talvez não tanto, porque se o meu CAC é 1.000 e a minha receita é 2,4, nesse caso, vezes o meu CAC, talvez não seja um indicador de retorno tão bom. Se eu pegar essa receita e pagar o imposto, pagar o custo de servir esse cliente, quanto que sobra? Eu vou ter o lucro bruto, né? E nesse sentido, a gente vai usar a letra G aqui de gross, né? Então, quanto vai ficar de lucro bruto desse 2.400? Vamos dizer que fiquem 1.800, né? Depois a gente paga as despesas de vendas, né? As despesas de marketing comercial, de aquisição do cliente. Quanto vai sobrar? Isso aqui é o LTV, né? Então eu preciso entender a margem antes e a margem depois. Mas aqui eu chego no LTV. Quando eu jogo a minha margem de contribuição nessa conta, vamos dizer que sobre 50%, né? Aí eu vou ter 1.200 daquele 2.400 sobrando para pagar contas mais fixas, né? Aqui eu já paguei o custo de vender e a despesa, no caso, né? Mas o LTV, ele trata da margem de contribuição, né? Depois eu posso descer um pouquinho mais, eu posso pagar as despesas operacionais. E aí eu vou ter o EBITDA, e eu posso ter um indicador aqui de LTE, por exemplo. Mais um pouco, desço, até depois do resultado financeiro, eu vou ver o meu lucro líquido. Então, o que importa é que o cliente se pague via lucro. Por óbvio, senão tu está pagando para trabalhar, tu está trocando figurinha, em algum momento isso vai aparecer como queima de caixa, né? Então, o cliente me deixa 2.400 de receita, mas vamos dizer que ele só me deixa R$800 de lucro. Peraí, custou 1.000 para adquirir e vai me deixar 1.000 de lucro? Nem empatou, né? Então eu já tenho um LTP sobre CAC negativo. Esse cliente não está me dando lucro.
O importante é que no mínimo dê 1 essa equação, é óbvio, porque ninguém colocaria R$ 1.000, ninguém plantaria R$ 1.000 para colher 800. Né? Então essa é a lógica matemática que tem que funcionar. O meu LTP sobre CAC tem que ser positivo. Eu posso fazer a seguinte ressalva, tá? No momento de crescimento agressivo da empresa, eu posso ter um lucro bruto muito bom, né? Talvez até uma contribuição, mas a contribuição não, porque eu vou inchar ela com gasta muito no comercial, gasta muito no marketing, eu vou ter mais despesas, eu estou fazendo isso alavancado pra caramba, eu peguei dívida, então eu vou ter um resultado financeiro que me desconta juros que eu estou pagando. Aí quando chega no lucro líquido, a minha margem sem eu crescer, ela é 40%. A margem, enquanto eu estou acelerando, ela é 10%. Nesse momento eu posso tolerar, e aí por isso que eu vou olhar os indicadores sequencialmente, eu posso tolerar um LTP sobre CAC negativo, porque eu sei que se eu frear o crescimento, eu sobro dinheiro, né? Me sobra dinheiro na operação. Agora, dificilmente tu vai conseguir tolerar um LTR sobre CAC baixo, um LTV sobre CAC baixo, porque aqui a gente está falando que, olha, já nas primeiras linhas não sobra dinheiro. Se o meu LTV sobre CAC é 1, e a esse indicador se dá o nome de ROI, é um dos indicadores que se chama de ROI também. Se o meu LTV sobre CAC já é 1, percebam que faltam contas a serem pagas nesse DRE, falta a despesa administrativa, geral, etc. Falta o resultado financeiro, falta imposto, falta muita coisa. Então, eu vendi, entrou dinheiro, acabou o dinheiro? Não pode ser, né? Com certeza. Então, aí a gente vai ver logo uma tabela de um quadro de referência sobre o LTV sobre CAC. Crescimento pode ser contrário à margem, né? Normalmente, porque se eu tenho uma meta de crescer, 40%, 50%, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que aumentar meu time de operação para atender a demanda, eu vou ter que aumentar meu time de comercial, meu time de vendas, meu orçamento dentro de comercial e marketing para poder vender mais. Então, ainda que eu gere mais receita, eu abato a minha margem. Então, aqui é meio que uma balança, né? Então, nesse sentido, por isso que a gente vai olhar os indicadores todos juntos, eu preciso saber se freando o crescimento, eu tenho resultado ou não? Se não tiver, aí tá tudo errado, precisa ser revisto, precisa se preocupar. Se o LT do V para baixo tá ruim só por causa do crescimento, ok, né? Porque a gente sabe que a gente está fazendo isso para dobrar de tamanho esse ano, etc. Mas se tu olha para essa equação e ela tá ruim e tu nem tá se esforçando para crescer, aí o negócio precisa ser revisto. Quais são as variáveis dessa equação? Percebam, CAC é uma de um lado, né? Eu preciso pagar esse CAC. Do outro lado da equação, eu vou ter o tempo de vida que o cliente fica, eu vou ter o valor que ele me paga, né? Isso, se a gente está falando de um cliente unitário, eu estou falando de ARPO, né? O valor que o cliente me paga, e depois eu aplico a margem aqui, seja a margem nenhuma, porque eu estou falando da receita pura, seja a margem bruta, a margem de contribuição, a margem EBITDA, a margem líquida. A gente pode mexer em todos esses pilares, né? Então, o CAC é o mais difícil de mexer, né? Porque a tendência do longo prazo é que o CAC só suba. Pensa o seguinte, quantos por cento das empresas do Brasil ou do mundo investem em mídia paga? Em Facebook, em Google, em tráfego pago? Muito poucas, certo? E o inventário de mídia, digamos assim, as pessoas disponíveis para verem essa mídia que foi comprada, essa publicidade comprada, é limitado. Então, se eu tenho 10 players comprando mídia, eu tenho um preço. Se eu tenho 20 players comprando mídia, eu tenho outro preço. Porque, do outro lado, o inventário de lugares em que eu posso mostrar a minha propaganda, pessoas que estão disponíveis para ver essa propaganda, não aumentou. Inclusive, a gente vê uma possibilidade muito grande de declínio populacional. A maioria dos países tem uma taxa de natalidade que aponta para baixo. Então a gente não vai ter do outro lado compensando a população crescendo para ver os anúncios, então vai baratear. A gente só tem uma equação que indica crescimento, né? E se a gente olha para um CAC mais completo, como eu disse do caso do provedor, tem equipamento ali dentro que talvez com a produtividade eles barateiem. Mas a gente também tem taxa de juros, a gente tem dólar, então dificilmente alguma coisa está apontando para baixo nessa equação, né? Quase tudo está sempre apontando para cima. Então,
Pensa que hoje o CAC é 1.000, mas daqui 10 anos ele vai ser muito mais caro, porque vai ter mais empresas comprando mídia, né, investindo em tráfego, em publicidade. Talvez tenha menos pessoas para comprar, para ver esses anúncios e para poder comprar teu produto. É óbvio que o CAC só vai tender a apontar para cima, só vai subir. Mas aí a gente pode olhar para as partes da equação que estão um pouco mais na nossa mão. O que é que eu posso fazer para aumentar o LT do meu cliente comigo? O que eu posso fazer para aumentar a recompra, se eu estou falando de um serviço pontual ou um produto? Como é que eu faço o cliente comprar mais vezes de mim? Como é que eu faço para ele me pagar um ticket mais alto? Ou, nesse sentido, o ARPU mais alto? Como é que eu faço para sobrar mais dinheiro desse ticket que o cliente me paga? Aí a gente pode olhar para essas variáveis, né? Então, tem uma variável de CAC, tem uma variável de tempo e tem uma variável financeira aplicada a uma margem também, né? Que seja 100% como receita bruta, seja qualquer que seja a tua margem líquida, por exemplo. E mais, a gente pode descer um pouquinho mais e perguntar, olha, aqui eu fui até o lucro, mas o lucro ainda tem que ser gerado o bastante para pagar o reinvestimento da operação. Então, uma linha de ativo, por exemplo, se tu tem que repor estoque, comprar equipamento, e a linha de passivo, se eu estou pagando uma dívida, se eu estou distribuindo um dividendo, sobra caixa para a empresa ou eu estou queimando? Então, eu posso até inventar aqui uma margem de caixa, né? Aí a gente bota mais uma variável lá embaixo, um LTC, um Lifetime Cash, por exemplo, né? Vendi, paguei custo, paguei despesa, paguei resultado financeiro, comprei os equipamentos que eu preciso para seguir a operação no próximo mês, paguei a minha dívida, paguei o meu sócio, distribuí para o meu sócio no caso, né? Sobrou alguma coisa? Qual é a margem dessa sobra contra a receita, né? Então a gente pode fazer esses exercícios e enxergar as alavancas de crescimento do negócio. Aqui, essa estratégia inteira, ela vai te dar muito mais base de eu tenho que economizar ou eu tenho que investir mais para crescer. Se eu vender, eu melhoro ou eu pioro o meu negócio? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Se eu não vender nada, o que acontece? Se eu vender muito, o que acontece? Estes indicadores, estes pilares vão te dar essa noção, essa nuance. Então, para empresas de recorrência, a mágica importa um pouco mais no longo prazo, porque tu não quer nunca passar de um ponto onde, se continuar assim, a minha margem vai começar a ser destruída, a minha geração de caixa vai começar a ser destruída enquanto eu cresço. Já para empresas que todo mês começam com 0 de receita, tem que refazer essa receita, mas os gastos já estão ali, importa muito mais tu saber a margem de contribuição, porque tu precisa saber, olha, eu tenho 50 mil para pagar, tá? Todo mês. Se eu não vender nada, mês que vem eu já devo 50 mil. Quanto é que eu tenho que vender, quanto é que eu tenho que faturar para eu, no mínimo, pagar essa conta? Vamos dizer, se a margem de contribuição é 50%, né? Depois de tu pagar os variáveis, né? Paguei imposto, paguei custo, paguei despesas atreladas à venda ali. Se é 50% a minha contribuição, a conta é muito simples. Eu pego esses 50 mil que é a minha conta fixa e divido por 0,5. 0,5 também significa 50%, né? Então, eu vou descobrir, portanto, dividindo por 0 eu multiplico, que eu tenho que vender 100 mil reais para empatar. Vendi 100 mil, não me sobra nada. Eu vou pagar tudo que eu devo. Pelo menos até o lucro, né? Claro, a não ser que a gente esteja considerando dentro dessa margem como teu custo fixo, aqui abrindo o termo custo, né? Mas como tua conta fixa, até os ativos e os passivos, né? Aí a gente empata em caixa, não só em lucro, né? Mas muito cuidado com as acepções aqui sobre a gestão financeira, porque os termos não são unívocos, muita gente chama a mesma coisa de nomes diferentes. Por isso que eu sempre tento especificar. Agora estou falando de custo no sentido estrito, agora estou falando de custo no sentido mais amplo, porque as coisas têm nomes e as pessoas chamam de nomes diferentes, né? Que nem eu já expliquei no vídeo sobre inadimplência, que faturamento é umas 3 ou 4 coisas diferentes que as pessoas chamam de faturamento e que não são a mesma coisa. Então isso é um perigo, tá? Entendido essa parte sobre crescimento, né? Então, growth é uma disciplina que nos traz sobre crescimento. A gente vai ver todos os próximos slides são sobre growth, né? Mas aqui a gente está falando dos 3 pilares: a aquisição do teu cliente, a retenção e a monetização dele.
Aqui eu trago alguns conhecimentos do mercado, né? Então, por exemplo, como é que funciona o método da V4 sobre vendas, né? Primeiro a gente tem tráfego, depois a gente tem o engajamento desse cliente, depois a gente tem a conversão e depois uma retenção. Claro, isso aqui é uma das versões, né? Isso aqui acho que já foi revisto, é um dos métodos, se eu não me engano, pelo menos é o que está presente na versão anterior, porque já saiu outra, do Cientista do Marketing, que é o livro do Denner, né? Então, para todo negócio, razoavelmente, isso aqui funciona. Então, um item importante da gente pensar, né? Imagina aqui que a gente tem uma loja, né? E essa loja ela não investe em nada de marketing. Ela não investe em tráfego? Investe em tráfego de pessoas físicas, né, presencialmente. Então, por que as lojas pagam tão caro para estar num shopping? O que elas estão comprando? Tudo bem, tem um condomínio, tem uma segurança, tem um espaço fechado, mas fora isso, o que as empresas que têm loja em shopping estão comprando quando elas pagam um prêmio, um aluguel mais caro para estar ali dentro? Tráfego. Um shopping vende tráfego. Então, não que o aluguel seja uma despesa de marketing, mas a gente pode pensar assim que o mesmo empresário que teria medo de colocar 10 mil reais numa campanha online de tráfego pago, não hesita em pagar 10, 15, 20 mil reais para ter a sua loja no shopping, e ele está pagando por tráfego, só que ele não parou para pensar nisso. Então, primeiro eu preciso atrair o público. Não adianta eu ter o melhor produto do mundo se ninguém sabe que ele existe. Depois eu preciso engajar esse cliente. E aí, N meios para isso, até que eu consiga que ele interaja comigo, que ele entre na minha loja, que ele entre no meu site, que ele chame o meu time para uma conversa, para entender. Aí a gente faz a conversão. Convertido, eu vendi. Depois de vender, eu preciso reter. E aí, claro, entra depois também a noção de que não basta reter, eu preciso monetizar, preciso ganhar dinheiro com esse cliente, né? Porque se a gente considera uma máquina de aquisição de cliente até a retenção, mas eu não monetizo, eu posso estar queimando dinheiro fazendo isso, tá? Queremos crescer, a gente quer abrir uma nova linha de negócios. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair abrindo empresa doidado? Não. Vamos colocar isso em ordem, vamos colocar isso no papel. Qual é o problema que eu quero resolver? Toda empresa que vai ter uma boa chance de futuro e de perpetuidade, ela resolve um problema. Qual é o problema que o teu produto ou serviço resolve? Segundo, identificamos o problema. Tem mercado? Quantas pessoas têm essa dor? Quantas pessoas têm esse problema? Igual um exemplo que acho que o João Kepler costuma dar. Eu quero abrir uma loja de música. Esse é o pensamento errado, né? Agora, vamos dar o passo atrás e fazer a coisa certa. É difícil achar violão para canhoto. Então eu tenho um problema aqui. Maravilha, é difícil mesmo achar violão para canhoto, mas qual é o tamanho do mercado? Em que cidade eu tô? Em que lugar eu tô? Vou abrir uma loja de vender violão para canhoto. Não vou ter violão para destro porque isso aí já está cheio. Quantos canhotos eu vou ter na região aqui, dentro da população? Desses canhotos, quantos gostariam de comprar um violão? Então a gente vai olhando para qual é o tamanho do mercado. Olha, tem 200 mil pessoas aqui. Quantas dessas são canhotos? A gente pode dizer que os canhotos são 10% da população em média. Então, tenho 20 mil canhotos nessa cidade aqui. Desses, quantos tocam violão ou querem comprar um violão? Aí é pesquisa de mercado, etc., para conseguir estimar. Então, eu tenho o mercado disponível, eu tenho o mercado adereçável, que no caso são os 20 mil que são canhotos, né? E eu tenho quantos desses canhotos eu vou conseguir vender para eles, né? Que é o mercado servível, digamos assim. Eu consigo servir, vai lá, 1000 canhotos, por exemplo. Então, olha, são 200 mil pessoas, são 20 mil canhotos e 10 mil, ou melhor, e 1000 clientes potenciais. Solução. A solução aqui já é, né? Olha, eu vendo violão para canhoto. O MVP é o mínimo produto viável. Vamos dizer que não existisse um violão para canhoto ainda. Faz um e vende um. Deu certo? Usa esse dinheiro para fazer 2, vende 2. Então, tu não precisa ter o mega de um projeto super, hiper consolidado
porque tu pode gastar ali às vezes milhões no desenvolvimento de uma coisa e quando tu joga isso na rua, ninguém quer. Então primeiro tu tem que testar o mercado e é isso que o MVP traz. O MVP é o mínimo produto viável. Eu quero fazer um baita carro maravilhoso. Eu tenho todos os recursos para fazer isso? Vale a pena eu fazer o carro inteiro? Ou eu posso começar fazendo uma bicicleta? Uma bicicleta me leva do ponto A ao ponto B, que é o que o carro se propõe a fazer. Consigo vender bicicleta? Ó, legal, tem aderência, vou usar esse dinheiro para construir uma moto. Vendi a moto, fazer um triciclo, um quadriciclo, depois eu faço um carro. Então, ainda que a primeira versão não tenha todas as características ou todas as features que eu quero no meu produto lá na frente, testa o mercado. MVP realizado, está feita a validação, faz sentido? Aí a gente olha para growth. Agora que eu já vi que funciona, que faz sentido, que as pessoas querem, agora eu vou crescer. Não, nunca ao contrário, né? Esse framework ele é super interessante, super importante, porque as empresas não param muito para pensar qual é o drive de crescimento que mais importa para elas. E aqui a gente tem um framework, que depois a gente vai chegar nele também, mas basicamente as empresas podem ser de 3 classes, de 3 tipos, e até vamos olhar isso aqui agora, né? Eu tenho empresas que vão ser marketing-led, que é quando o motor de tração maior é o marketing. Normalmente, quando a gente tem um produto mais simples, mais fácil de, através do desejo, conseguir vender isso. Então, por exemplo, uma empresa marketing-led ela é focada em criar um forte reconhecimento da marca, em gerar, possivelmente em gerar leads que serão convertidos através do marketing em si, sem necessariamente, ainda que se possa, colocar uma equipe de vendas ali. Então pensa assim, a Coca-Cola ela é uma empresa super marketing-led, porque como é que funciona o negócio dela? Quanto mais ela aparecer na tua mente, quanto mais propaganda da Coca-Cola tu ver, mais tu vai ir no mercado comprar Coca-Cola. A Coca-Cola não vende para o consumidor final. A Coca-Cola não está nem aí para ti. A Coca-Cola liga que tu vá no mercado e compre a Coca-Cola. Então quem é o cliente da Coca-Cola? São os mercados, são os distribuidores, né? Então a Coca-Cola não está fazendo propaganda para o distribuidor, ela está fazendo propaganda, ela está fazendo marketing, né? Para te convencer que Coca-Cola é o melhor, para que quando tu for até o mercado e ver 10 marcas, tu compre Coca-Cola, porque quando tu comprar, o mercado vai perceber que ele tem que comprar mais Coca-Cola da Coca-Cola. Então ele não faz quase nada senão isso, criar reconhecimento de marca. A gente pode falar da Apple, por exemplo, porque o produto é simples. Um telefone, um celular, um smartphone, ele é tecnologicamente complexo, mas o caso de uso dele é simples. A empresa só precisa te convencer de que o celular é bom, bonito e etc. E tu vai comprar ele, ainda que seja uma tecnologia difícil. Sales LED é quando o maior motor de tração é o comercial. É um departamento de vendas estruturado. Porque aqui a gente precisa de mais relacionamento, a gente precisa de elevar o nível de consciência do cliente para que ele entenda que ele precisa daquela solução. Então a gente está falando ali, por exemplo, da VISP, consultoria, ainda mais quando a gente fala de um negócio tão pouco conhecido no mundo como equity, né? Então, mais ainda no Brasil, né? São pouquíssimas referências que o empresário brasileiro tem sobre equity, né? Tem basicamente a VISP, o João Kepler, o Flávio Augusto falando sobre equity. É algo muito distante, muito intangível para o empresário. Não adianta eu fazer só uma campanha de marketing legal, muitos anúncios pagos, muitos posicionamentos online, offline. O cliente não vai entender do que se trata se um time comercial não sentar com ele e explicar o que é equity, como a gente ajuda as empresas a construírem isso, através de que metodologias, de que serviços, o que a gente faz no dia a dia dentro das empresas para que a gente pegue uma empresa que vale 10 milhões e faça valer 20, uma empresa de 20 valer 40. Então a VISP, por exemplo, ela é super sales-led, o que não significa que nós não tenhamos marketing, né? Então eu preciso usar o marketing para gerar leads, jogar esses leads no meu funil, tratar esse funil com o meu setor comercial, né? Agora existe outro tipo, que é o mais difícil, que muitos querem ser, que é Product-led.
Não é tão simples quanto dizer que o produto se vende sozinho, mas o produto ele tem características virais ou que quanto mais pessoas usarem, melhor vai ser o valor percebido. Por exemplo, se só uma pessoa no mundo tivesse telefone, com quem que ela ia falar? Com ninguém. Então, quanto mais pessoas têm acesso ao telefone, melhor fica o produto, porque tu vai ter mais gente para ligar, que é o objetivo do telefone. Então, vários mecanismos funcionam assim, várias empresas funcionam assim. O quinto andar, quanto mais anunciantes disponibilizam imóveis, mais clientes buscam esses imóveis para alugar, mais anunciantes quererão anunciar seus imóveis lá, gerando mais oferta disponível para que os consumidores aluguem. Da mesma forma o shopping. Então, o shopping, ele traz o tráfego para as lojas. Com mais ofertas de lojas, mais clientes querem ir para o shopping. Se mais clientes querem ir para o shopping, mais tráfego e mais lojas vão querer estar nesse shopping. E assim por diante. Google, etc. Né? Então, vários negócios são product-led. Internet já foi, telefone já foi, né, etc. Então, hoje, um produto que era, melhor, um negócio que era product-led, por exemplo, telefonia, internet, hoje todo mundo já tem um celular, hoje todo mundo já tem uma internet. Ele caiu de categoria, digamos assim, ele foi para marketing-led. Então, hoje, a Samsung e a Apple precisam de um marketing muito forte para te convencer. Compre o meu smartphone. Porque todo mundo já tem razoavelmente, né? Então já está super difundido. O trabalho é te convencer a comprar o deles. Então trocou de categoria, virou marketing led. Em certos sentidos, eu costumo falar isso aqui para os nossos clientes e para os CFOs que atendem os nossos clientes, e não só dentro da minha unidade de negócios, que é o CFO as a Service, né? Mas acho que um pouco mais dentro do CFO, que é quanto mais clientes nós temos e quanto mais CFOs eu tenho no time tocando esses clientes, melhor o serviço fica. Por quê? Porque um CFO vai ter, vamos lá, seus 10 clientes para tocar e ele vai ter acesso à expertise dos outros CFOs que estão no meu time. E esses CFOs que estão no meu time têm acesso aos seus clientes. Então, um CFO que está no meu time, ele tem acesso aos próprios clientes, ele tem acesso aos outros clientes, ele tem acesso aos outros CFOs do time, ele tem acesso ao networking aqui dentro com os head partners das outras unidades de negócio, ao time de M&A, ao time de valuation, ao time de captação de recursos e várias soluções que a gente encontra pelo caminho, porque a gente acaba se tornando um hub de soluções. Né? Olha, minha contabilidade está ruim. Caramba, eu já trabalho com outras tantas empresas que têm uma contabilidade boa. Deixa eu te arrumar uma contabilidade boa. Meu sistema tá uma porcaria. Caramba, eu trabalho com outras empresas que usam sistemas bons e que funcionam. Deixa eu te trazer um sistema. Olha, o meu marketing tá uma porcaria. Deixa eu te trazer um marketing porque eu trabalho com fulano e ciclano que funciona bem lá. Então a gente acaba virando também esse hub de soluções, né? De coisas que são áreas tangentes aí ao nosso serviço que a gente precisa que funcione bem, né? Então quando a gente aqui, eu ou outro CFO, né, acaba sentando na cadeira de CFO de uma empresa que contrata a gente não está ali para fazer o marketing, mas eu preciso que o marketing funcione bem para ter o resultado financeiro que eu quero. A gente não faz a contabilidade, mas eu preciso que a contabilidade funcione bem para diminuir os riscos desse negócio e assim por diante, né? Então, o CFO as a Service da Visp, bem como os outros serviços por tabela, né? Eles acabam tendo essa característica de crescer o seu valor, né, e o quanto a gente consegue agregar aos clientes. Conforme eu tenho mais clientes, o serviço fica melhor, e conforme eu tenho mais CFOs, o serviço fica melhor, e isso se retroalimenta num ciclo muito positivo, que os nossos clientes tiram muito proveito, né? Então, voltando um pouquinho atrás, a gente estava falando dessa matriz. Dependendo do nível de dependência, né? Dependendo do nível de dependência é bom, né? Que eu tenho de marketing ou de comercial, eu posso me posicionar dentro dessa tabela aqui. Se eu dependo relativamente pouco de marketing e de comercial, o produto se vende sozinho, mediante aquelas características que eu falei, eu sou product-led. Se eu dependo muito de marketing, né, é óbvio que eu sou muito mais marketing-led, e se eu dependo muito mais de comercial, força de vendas, eu sou muito mais sales-led. O que acontece quando eu dependo altamente de comercial e de marketing?
aqui já não é mais uma coisa tão boa, mas aqui a gente precisa de uma growth machine montada. Eu preciso ter um marketing gerando muito cliente interessado, e é isso que lead significa, né? Ele é lead, diferente da palavra LED que está escrito ali, que significa liderado. Lead, L-E-A-D, significa uma pista, né? um sinal. Então é um interessado, né? O lead, ele é um interessado, ele é um possível cliente. A gente precisa montar uma growth machine com o marketing trazendo leads e o comercial trabalhando em converter isso. E tu precisa saber disso para direcionar a alocação de recursos no teu negócio. Se o papel do CFO é garantir a viabilidade financeira, o papel do CEO é alocar recursos. Então, tu senta na cadeira de CEO e olha para a dependência da tua empresa. Olha, nós vamos alocar dinheiro em marketing, ou nós vamos alocar dinheiro no comercial, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que cuidar disso também. Quando eu falei do LTV sobre CAC, a gente tem esse triângulo, né, da morte aqui, por exemplo, que é o menor que 1, como eu comentei no LTP, né? Então, o que a gente pode extrair daqui? Conforme maior o meu LTV, eu vou estar olhando ali nesse eixo, e conforme maior o meu CAC, eu vou estar olhando no outro sentido. Então, a gente tem várias zonas onde a gente pode enquadrar o nosso produto aqui dentro, que significam coisas diferentes, né? Então, se eu me enquadro nesta zona aqui, nesta área aqui, eu estou falando do triângulo da morte. Ou seja, aqui eu não tenho lucro, porque eu vendo, pago o custo, pago o imposto, pago o custo, pago despesas variáveis dessa venda. E falta dinheiro, caramba, se eu vender mais, eu vou afundar mais. Eu não posso mais vender antes de arrumar essa equação. O que eu estou fazendo errado? Eu estou vendendo barato? Eu estou comprando caro? Eu estou pagando muito imposto? Eu estou no enquadramento tributário errado? O que está errado nessa equação? Minhas despesas com vendas estão muito altas? Enfim, não pode nunca ser menor que 1. Senão é caminhar para o precipício. De 1 a 3, esse retorno, a gente está numa zona de perigo, né? Porque eu corro o risco de vender e sobrar tão pouco que não paga as contas. Maior que 3, 3 para 1, né? Então 3 de LTV para 1 de CAC, né? Eu já estou numa zona de esperança, maior que 3. 5 ou mais, a gente está falando de supercrescimento. Ah, então se for 10, tá ótimo. Não. 10 significa que eu poderia estar gastando mais para crescer. Lembre sempre dessa equação, tá? Isso é uma balança. Gastar para crescer. Eu posso economizar e deixar de crescer, né? Ou eu posso gastar muito e crescer. O pior de todos os mundos é tu gastar e não crescer, que é um indicador negativo disso aqui, né? Então, a gente pode pensar assim, o ROI, que é o LTV sobre CAC, ele tem que estar sempre pendendo para o 5, como se fosse aquele indicador do Fear and Greed Index, né? Otimismo demais ou medo demais. Então, ele tem que estar bem no meio, idealmente. Ele está no ponto médio ideal. Se tiver abaixo de 5, eu posso otimizar. Se tiver mais do que 5, eu posso gastar mais, porque isso vai me ajudar a crescer mais rápido, né? Então eu posso abrir mão de um pouquinho desse retorno para crescer logo. Esse gráfico aqui ele é super importante porque ele ilustra uma noção que é difícil do pessoal entender. Então botando em visual assim fica muito mais fácil. Eu adquiro o cliente. Ao longo do tempo de vida que ele vai ficando comigo, eu vou ter um payback via receita. Então pensamos no caso do provedor que nem eu citei. Gastei R$1.000 para adquirir um cliente, ele ficou 10 meses me pagando R$100. Ali eu posso até pensar que esse cliente devolveu os 1.000 que eu gastei via receita. Só que aí a gente ainda está falando do triângulo do LTR, né? Conforme vai sobrando lucro, eu vou começando a pagar o CAC, só que via lucro. Então, o meu triângulo do LTP, ele está bem mais para lá, ele é bem menor. Então, eu só, no exemplo que eu dei, né, se eu tenho 25% de margem líquida, meu cliente custou 1.000, ele me deixa R$100 por mês, e desses R$100 sobram 25, o cliente só vai dar lucro. No mês 40 ele empata, no mês 41 começa o lucro. Então, o início do lucro está bem mais lá para frente. E aí eu posso dizer que esse aí é o triângulo do LTP. A partir daqui, tudo que vier é lucro. Essa é uma matriz super importante na tomada de decisão entre
investir mais ou até sair do mercado. Então, o que a gente pode olhar aqui? A gente tem um eixo de atratividade do mercado e um eixo de força ou competitividade nossa, da empresa. Então, se o mercado é muito atrativo e eu sou muito competitivo nele, investir. Se a gente olha para o meio termo, um mercado razoavelmente competitivo, ou melhor, um mercado razoavelmente atrativo, versus a razoável força ou competitividade que eu tenho nesse setor, eu posso olhar para manter ou proteger, né, onde eu já esteja razoavelmente posicionado também, né? Então aqui é, de fato, meio termo, essa diagonal não é muito lá nem muito cá. Agora, tá abaixo dessa diagonal, o mercado não é tão atrativo e eu não sou mais tão competitivo, eu tenho que colher, eu tenho que desinvestir, eu tenho que sair antes que a coisa desande, né? CAC versus LTV, olhando um contra o outro, né? Então a gente pode olhar a seguinte relação aqui. Se eu tenho um baixo LTV e um baixo CAC, certamente estou falando de um produto de entrada, ou de baixa retenção, ou ambos, porque o CAC é baixo porque provavelmente é barato, é fácil de vender também. Mas o cliente fica pouco, ou recompra pouco, ou etc. Então eu tenho baixo CAC e baixo LTV, um produto barato, que também não dura muito. É fácil de vender porque ele é barato. Então eu tenho isso neste cenário. Se o meu CAC tá caro e o LTV é baixo, aí ou o produto é ruim, ou a precificação tá errada, ou a retenção tá ruim, ou os canais pelos quais eu estou vendendo estão ruins. Podem ter mais opções aí, tá? Se eu tenho um bom LTV e um CAC baixo, aqui eu tenho um produto escalável. Agora, nem sempre é preferível ter um CAC baixo. Me importa sempre a relação do LTV dividido pelo CAC, porque entre ter um cliente que paga R$25, ou melhor, entre ter um cliente que custou R$25 e só me deixa 100 de LTV, eu prefiro um cliente que me custe R$1.000 e me deixe 10.000 de LTV. Então é um cliente muito mais caro, mas que compra mais ou fica mais tempo, etc. Então, para além desse raciocínio de diminuir o CAC ao máximo e maximizar o LTV, eu também posso otimizar essa relação através de aceitar pagar mais caro num cliente que vai também me trazer mais dinheiro. Então não é tudo, literalmente sempre olhe para reduzir o CAC ao mínimo, porque o cliente mais caro, que fica mais tempo, que paga mais, ele custa mais também, né? Então às vezes é preferível olhar para diretamente LTV sobre CAC do que só olhar para CAC. O CAC sozinho, para mim, não diz muita coisa. Crescimento também é uma coisa que a gente pode relacionar com dividendo. Uma coisa que é super fácil de enxergar essa realidade em empresas de capital aberto. Qualquer analista financeiro, qualquer pessoa que assiste vídeos sobre bolsa de valores, etc., sobre investimentos, já sacou o quê? Ou tu escolhe uma empresa de crescimento para investir, porque tu vai ganhar na valorização dela, ou tu escolhe uma empresa consolidada que distribui dividendos, porque esta não vai crescer muito mais. Por isso ela está distribuindo dividendo. A grosso modo, quando uma empresa distribui dividendos, ela está dizendo: o dinheiro vai render mais na tua mão do que eu posso fazê-lo render aplicando nos meus projetos. Quando uma empresa não distribui dividendo, ela está dizendo: eu não vou deixar o dinheiro na tua mão porque dentro de casa ele rende mais, então eu vou crescer, eu vou comprar uma nova planta fabril, eu vou comprar o meu concorrente, eu vou gastar em marketing, comercial para crescer. E esse real aplicado vai valer mais do que R$1. Por isso a empresa não distribui dinheiro para segurar esse dinheiro no caixa, investir e crescer. Uma empresa que nem cresce nem distribui dividendo, ela está só fazendo manutenção. A empresa que está crescendo, ela não distribui ou não deveria para crescer e investir e valorizar o equity. Uma empresa que distribui muito dividendo, ela está deixando de crescer para remunerar o acionista. E uma empresa que cresce distribuindo dividendo ao mesmo tempo é muito difícil, muito difícil. Então, via de regra, né, ou um ou outro, os dois ao mesmo tempo é muito difícil. Faturamento versus margem, acho que essa equação a gente já deixou bem claro, né, em momentos lá, logo atrás, ali, quando a gente falava de margem do produto, etc. Mas ou a gente gasta para crescer, ou a gente economiza para gerar caixa. Só que economizar para gerar caixa vai diminuir meu crescimento. Portanto, né,
Se eu nem cresço, nem em faturamento, nem em margem, eu estou só fazendo manutenção. E crescer faturamento ao mesmo tempo que eu cresço margem, ou é difícil pra caramba, ou isso é crescimento inorgânico. Porque olha para o cenário orgânico, qual é a lógica? Se eu quero crescer faturamento, eu preciso adquirir novos clientes, né? Organicamente. E quando eu digo orgânico é não via comprar outra empresa, né? Então, quando eu digo orgânico, eu não estou falando no mesmo sentido que um gestor de tráfego fala em tráfego pago e tráfego orgânico. Nesse sentido, o marketing pago também é orgânico, né? Então, eu posso olhar para crescer organicamente, mas para isso eu vou ter que ter mais gente na minha operação, isso aumenta o custo. Eu vou ter que ter mais gente no meu time comercial e de marketing, isso aumenta a despesa. Ambos baixam as margens para justificar isso através do crescimento. Como é que eu faço para crescer faturamento e margem ao mesmo tempo? Eu compro outra empresa. Então, quando eu compro outra empresa, eu não só comprei faturamento. Não é só que eu vou adicionar 100 mil a mais no meu faturamento no mês que vem porque eu comprei outra empresa. Eu vou adicionar margem. Como assim? Eu vou ganhar eficiência, eu vou ganhar sinergias. Porque vamos dizer que a gente tem 2 times operacionais de 10 pessoas, 10 meu e 10 de quem eu comprei. Precisa de 10 em cada, né? Ou eu consigo tocar esse novo projeto trazendo a minha tecnologia para dentro dessa empresa que eu adquiri, ou aplicando em mim uma tecnologia que eu comprei dele, né? Um processo, algum conhecimento que já está no time dele ou no meu, e quem sabe eu não consigo tocar isso com 18 pessoas em vez de 20, então eu já ganhei sinergia no custo, né? Na despesa, tem 2 times financeiros, eu só preciso de um. Tem 2 contabilidades, eu só preciso de uma. Então, N sinergias são geradas quando a gente compra uma empresa, e isso significa margem. Então, tu não só comprou 10% a mais no teu faturamento, digamos, tu comprou alguma porcentagemzinha a mais no teu lucro bruto, no teu EBITDA, no teu lucro líquido, né? Claro que essa aquisição provavelmente se foi alavancada, ela gera despesa financeira. Aí a gente pode se endividar para crescer, que quase sempre faz sentido, e a gente pode ter aumentado o lucro bruto, aumentado o EBITDA e depois pagar isso no resultado financeiro. Então, eu posso afetar o meu lucro para baixo porque eu estou crescendo, né? Então, eu consigo aumentar algumas, mas dificilmente todas as margens também, senão seria uma receita mágica. E se fosse fácil assim, todo mundo estava comprando todo mundo, porque normalmente quando tu vai fazer uma aquisição alavancada, ou seja, pegar uma dívida para comprar uma empresa, a ideia é que ainda que tu traga o faturamento e o fluxo de caixa dessa empresa para dentro da tua, tu tem uma dívida para pagar. Então, no melhor dos cenários, empata, né? Então, eu não preciso usar o meu fluxo de caixa para pagar a quem eu adquiri. Normalmente se usa, por causa das margens do negócio. Maior parte dos negócios tu vai estar só diminuindo o peso da aquisição, né? Mas normalmente tu vai usar um pouco do teu fluxo de caixa sim para cobrir essa aquisição. Porque se fosse tão fácil, tão simples, eu pego um empréstimo, compro uma empresa, jogo ela para dentro da minha e vai sobrar dinheiro para pagar o empréstimo e sobrar dinheiro, todo mundo estava comprando todo mundo. Não é tão fácil assim, né? Não estou dizendo que seja impossível, né? É possível. Não é fácil nem provável. Assim como crescer margem no orgânico, ao mesmo tempo que cresce faturamento, não é impossível, só não é fácil nem provável. Para a maior parte dos negócios, pelo menos, né? Churn. Churn significa perder clientes, perder contratos, etc. A gente pode entender o churn como um balde furado, né? E a gente pode dividir o churn em 2. O churn voluntário e o compulsório. Do jeito que eu leio, o compulsório é quem eu perdi e eu não tenho escolha. O voluntário é quem eu demiti, né? Então, se pode ler isso na ótica inversa, né? Compulsório é quem eu demiti e voluntário é quem pediu para sair. Se pode, mas eu leio na ótica contrária, como eu falei. Se o meu problema é churn compulsório, eu perco o cliente, ele vai embora. O meu problema está mais atrelado à falha no serviço, defeito no produto. Ter os 2 churns baixos é o ideal, né? Mas não é tão fácil assim também. Ter um churn voluntário alto e um compulsório baixo significa que eu estou tendo que demitir mais clientes do que os clientes pedem para sair. Então,
vamos lá, 60% do meu churn é voluntário. O que houve que eu tenho que demitir tanto cliente? Eu posso estar falando do ICP errado, né? ICP é o perfil do cliente ideal, ou a minha captação está ruim também, né? Então eu estou pegando um cliente errado no lugar errado, o cliente veio achando que era uma coisa e é outra, ele entendeu que a gente faz A, mas a gente faz B, o comercial não explicou tão bem, e aí o cliente chega e diz, olha, não faz sentido, eu não vou conseguir prestar esse serviço que tu está imaginando, vamos acabar por aqui. Né? Então, se a gente tem os dois ao mesmo tempo, aí a gente errou nas duas pontas. O serviço está ruim e a captação do cliente está ruim também, né? Caixa versus crescimento. Isso aqui é quase uma matriz BCG, tá? Mas aqui eu faço a seguinte percepção diferente. Se esse meu produto gera caixa versus se ele me consegue gerar crescimento. É um produto que consegue crescer muito. Se o produto nem gera caixa nem potencial de crescimento, eu preciso reformular ele, ou tirar ele, né? Mas eu posso reformular. Se ele gera muito caixa e já não tem muito market share para abraçar, ele já está em maturidade. Se ele gera caixa e tem potencial de crescimento, ele é um produto de escala. Eu posso acelerar e crescer com ele. Ao mesmo tempo que eu gero caixa. Agora, se ele tem potencial de crescimento, mas gera pouco caixa, ele é dependente de lifetime para funcionar. Por exemplo, o provedor de internet, que é o exemplo que a gente está dando em vários casos aqui. Ou empresas de serviços profissionais. A VISP é um exemplo. Se o meu cliente para adquirir custa 10 mil reais e ele entra me pagando um ticket de 10 mil reais, novamente, via receita, ele se paga em um mês. Mas quanto sobra de margem líquida? Vamos usar o mesmo exemplo do provedor e dizer que sejam 25. Esse cliente tem que ficar 4 meses para se pagar. É pouco tempo relativamente? Sim, mas seria dependente de LT. Eu preciso que o cliente fique pelo menos 4 meses. Senão, se eu perco clientes adoidados, né, em 3 meses, não adianta eu crescer, adquirir mais clientes porque eu tenho um balde furado. Né, isso é muito comum no provedor de internet, em empresas de software, de sistemas, SaaS e vários outros, né? É dependente de LT, porque o teu cliente demora meses para se pagar. Então, não que seja terminantemente fatal, mas precisa organizar o serviço, o produto, para que tenha mais retenção, para que fique mais lucrativo, para poder conseguir sobreviver, escalar e etc. Aqui a gente vai relacionar churn com crescimento. Porque se eu tenho baixo churn e baixo crescimento, é óbvio que o que eu preciso fazer é vender mais. Se o meu churn é muito alto e o meu crescimento é muito baixo, eu preciso remodelar a estrutura do produto, do serviço, etc. Aí que entra o seguinte, se eu estou nesse cenário do quadrante baixo da esquerda e eu começo a vender mais, eu não vou fazer uma trajetória reta entre aumentar o meu crescimento, né, e manter o meu churn. Via de regra, quanto mais tu crescer, o teu churn vai acompanhar ou até aumentar marginalmente. Então, o percurso que as empresas vão percorrer nesse quadrante aqui é sair do quadrante baixo da esquerda e acabar parando no quadrante alto da direita. Então, nesse momento onde tu cresceu muito, tu ganhou muita tração, tu precisa agora começar a cuidar dos vazamentos desse balde. Tu precisa focar em retenção, em CX, em CS. E também são termos aí, olha, sinceramente, todos esses termos que eu falei aqui, ICP, CAC, LTV, churn, nenhum empresário que se preze pode se dar ao luxo de não querer aprendê-los. Porque se tu não aprender, teu concorrente vai e ele vai te atropelar. Então, não vou ter nem dó de quem não quer aprender. Né? Se não quer aprender, alguém vai te atropelar. Mas, se tu quer aprender, eu te digo, CX significa Customer Experience e CS significa Customer Success. Então, basicamente, a gente está falando de experiência e sucesso do cliente. Né? Essa sim é a matriz BCG, né? Uma das mais consolidadas no mercado aí sobre avaliação de produto, etc. Então, se a gente tem um produto de baixo crescimento e ele ocupa pouco market share, ele é um abacaxi. Se eu tenho um produto de crescimento, mas que ainda tem pouco market share, ele está em teste, em validação. Se eu tenho um produto que já tem mais market share e ainda tem muito potencial de crescimento, ele é uma estrela. E se esse produto já tem baixo crescimento, mas tem muito market share, ele é uma vaca leiteira. Eu tenho que me aproveitar dele
para desenvolver novos abacaxis, testá-los e transformá-los em estrelas. Essa é a matriz Ansoff. Aqui a gente tem um caminho a ser percorrido via de regra para cuidar da perpetuação do negócio, porque assim como muitas coisas na vida, né, se tu não está usando os teus músculos, eles estão definhando. Se tu não está usando, se tu não está aplicando o teu dinheiro a rendimento, a inflação está comendo o teu dinheiro. Se tu não está crescendo a empresa, tu está encolhendo. Se tu não está exercitando, né, a coisa só diminui, definha, atrofia. Não é diferente na empresa. Então, a gente pode considerar que a empresa hoje está no mesmo mercado com o mesmo produto. Sair daí para um novo mercado e um novo produto é um caminho muito brusco. Então, a empresa pode percorrer um caminho mais suave, indo ou para cima ou para o lado aqui primeiro, fazendo o seguinte: eu posso pegar o meu produto que eu já tenho, já testei, já sei trabalhar ele, e levar ele para um novo mercado. Ou eu posso, antes disso, no mesmo mercado que eu atendo, trazer um novo produto. Então, por exemplo, o provedor de internet, ele pega o mesmo mercado que ele já atende e oferece um SVA, um Digilivro, um Spotify, uma Netflix, um Deezer. O provedor de internet, ele vai para um outro mercado. Ele atende o estado, ele vai passar a atender outro. Ou dependendo do que a gente quer dizer com mercado, né, a acepção, a gente não está falando só de geografia, né, mas levar o mesmo produto para um público que não comprava ele antes, ir para um novo mercado, né? Aí sim, a gente vai ter muito mais facilidade para ir para um novo mercado com um novo produto, que é totalmente diferente do que a gente faz hoje. A relação de custo e despesa é uma coisa para a gente se preocupar da seguinte forma, né? Via de regra, normalmente é para o teu custo ser maior que a tua despesa, porque servir o cliente tem que ser mais caro do que administrar o negócio. Né? Então, se eu tenho 10 pessoas, por que eu vou ter que ter mais 10 na gestão? Né? Eu estou gerindo o quê? Eu preciso de tanta gente gerindo assim, ou pelo menos de um mega salário para alguém que está gerindo essas pessoas? Então, via de regra, o normal para a maior parte dos negócios é ter uma estrutura de custos maior e uma estrutura de despesas menor. Se a gente consegue ter ambos baixos, meu negócio é super rentável, então, com pouca operação e com pouca gestão eu consigo entregar. Mas é difícil. Se eu tenho uma despesa maior que o custo, a gente pode pensar o seguinte: ou eu tenho uma operação super eficiente, automatizada, com IA, com etc. E aí a gestão ainda é humana, então um pouco mais cara. Ou eu estou em crescimento, ou eu estou fazendo uma má gestão. Porque se eu estou em crescimento, eu tenho uma desculpa para a despesa ser maior do que o custo, porque eu estou com um time de gestão, um time de vendas. Então eu tenho a administração, as finanças, o RH, etc. E eu tenho comercial e marketing. Então a minha despesa está mais alta, porque eu estou crescendo. Agora, custos e despesas altos, ou é crescimento ou é má gestão. Via de regra, a gente pode resumir nesses cenários, né? Ticket médio versus ARPU. Lembra que eu falei que o ticket é em cima de contratos, né, ou compras, e o ARPU é em cima de usuário único? Aí a gente tem o seguinte, né? Via de regra, o correto, o normal, é que o ARPU ou seja igual ao ticket médio ou maior. Se ele for menor, ou não faz sentido e a análise de dados está esquisita, tá zoada, alguém mexeu em alguma coisa onde não devia, ou a gente tem cortesias ou gratuidades. Então, eu tenho 10 usuários, só que alguns deles não me pagam. Né? Então, a receita por usuário vai ficar maior do que o ticket médio, porque eu fiz algumas vendas a mais. Então, eu tenho mais unidades de venda ou de contratos do que usuários, e eu tenho gratuidades ou cortesias. Então, quando eu for dividir contratos, ou melhor, faturamento por contrato, eu vou ter lá R$80. Mas quando eu dividir faturamento por usuários, eu vou ter R$100. E aí o meu ARPU é maior que o ticket. Enfim, é bem esquisito. Ou tem dados errados na análise, ou tem gratuidade e está sendo controlado como se fosse uma venda normal. Então, ARPU mais alto, eu tenho esse cenário, né? Vendas
ou contratos, igual a usuários e compradores, quando o ticket e o ARPU são iguais, né? Então eu tenho essa diagonal ali. Se o ARPU é maior do que 1, né? O ARPU sobre o ticket médio, significa que eu tenho recompra, ou eu tenho mais de um contrato por usuário, né? Então eu posso ter, eu sou uma pessoa física que tenho 2 contratos de internet com o provedor. O meu ticket médio pode ser R$ 100 e o meu ARPU é 200, porque eu tenho 2 contratos de 100, né? Então eu tenho um ticket médio com 2 contratos de R$ 100. Mas para a empresa, o meu ARPU, a receita média deste usuário, que sou eu, que sou um, vai ser o total desses contratos. Retomando depois de uma pequena pausa técnica por aqui, essa é a matriz de Kraudic, se eu não me engano, e aqui a gente vai explorar o impacto no lucro versus o risco de fornecimento de algum material, de algum insumo, de algum item que impacte no nosso processo produtivo. Se esse item ele não é crítico, né, ele tem baixo risco de fornecimento e pouco impacto no lucro, aqui basta um processo de compras eficiente, né? E a gente estruturar isso, programar isso. Quando a gente fala de um item que possui risco de fornecimento mais alto, ainda que impacte pouco no nosso lucro, a gente está falando de um item gargalo. A nossa solução aqui é comprar isso em volume. Se tem alto impacto no nosso lucro, mas tem um baixo risco de fornecimento, a gente tem, portanto, possivelmente um bom poder de negociação aqui, né? Então a gente tem que explorar esse poder de compra. É um item de alavancagem, né? Então se impacta muito no lucro que eu consigo negociar, eu devo negociar ele e explorar esse poder de compra. Agora, quando é um produto que tem um alto impacto no lucro e o risco de fornecimento também é alto, aí é um item estratégico e a gente precisa traçar parcerias chave aqui, parcerias estratégicas para garantir o funcionamento e o fornecimento desse item dentro da nossa estrutura, né? E bom, isso basicamente fecha toda essa nossa sessão de growth, né? A gente está usando aqui uma ferramenta que eu chamo de Equity Toolbox, né? Uma caixa de ferramentas do Equity que contém várias sessões e a gente falou hoje da sessão de growth. Então, dando uma breve revisitada aqui em tudo que a gente começou a ver na sessão de growth. A gente falou dos pilares do growth, que são a aquisição, a retenção e a monetização dos clientes. Expliquei aqui como é que é o método V4 de crescimento, isso pelo menos lá da primeira versão do cientista do marketing, né? O framework de análise de novos negócios, como investir em novos produtos, serviços, soluções. A matriz sobre o maior motor de tração da empresa, né? Se a gente é marketing-led, sales-led, ou se a gente precisa de ambos para crescer, ou se a gente é product-led. O gráfico de análise de LTV sobre CAC, e em que zona se encontra o nosso produto, aqui a nossa solução, né? Se vale a pena investir, se não está valendo a pena, se precisa reestruturar alguma coisa. Esse gráfico super importante para ilustrar visualmente para vocês aquela ideia de quando que a coisa realmente começa a se pagar e não é no payback via receita, né? É um pouco mais longo, é lá quando começa a dar lucro que começa a conta de verdade. Os 3 modos que a gente analisou na outra matriz, né? Os 3 jeitos de crescer, e aqui até cabe um quarto. A gente pode falar de empresas que são tracionadas por M&A, empresas que decidiram só crescer dessa forma. Então, elas não estão tanto investindo em marketing ou comercial, nem tem um produto que as transforme em product-led, mas elas optam por crescer só por M&A, só comprando outras empresas, né? Então a gente pode falar até que tem esse quarto tipo implícito, né? Não está nem explícito aqui. A comparação de CAC versus LTV, né? Então onde se encontra nosso produto, nosso serviço, crescimento versus distribuição de dividendos, crescimento de faturamento versus crescimento de margem, análise de churn entre compulsório e voluntário, caixa versus crescimento, churn versus crescimento, a matriz de crescimento contra market share, a matriz ANSOF de tomada de decisão sobre o novo mercado e novo produto, custo versus despesa numa estrutura de negócios, normalmente, ticket médio versus ARPU e a matriz de Kraudic para encerrar e coroar, então, essa nossa sessão sobre growth, sobre crescimento de negócios.
para os meus próximos vídeos, deixa eu saber aqui embaixo o que tu quer aprender, o que tua empresa precisa melhorar, se é na gestão, se é na governança, se é nas margens, na precificação, na estrutura, no growth, na análise financeira. Comenta aqui que a gente vai trabalhar em cima disso. Então, antes disso, antes de acabar, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve aqui no canal da Visp, me segue lá no Instagram, @o Maurício Vaz, faz o pacote completo aí e até a próxima.